A guerra pode ser de direita ou de esquerda, pelos blocos que estão lá definidos. Tem ideologia, não tá... Qual guerra? A guerra, Ucrânia e Rússia. Guerra e Ucrânia? A guerra? A guerra é de direita ou de esquerda? Sem trazer muita polêmica. A questão dessa guerra. Essa guerra ela é muito mais fácil de você tentar buscar as razões dela do que se imagina. Primeiro, foi uma tese que a gente desenvolveu, na realidade uma metodologia durante um certo tempo, quando a gente dava consultoria de política internacional para autoridades, para tentar entender como que se fazia a política externa de alguns países. Então nós desenvolvemos uma metodologia a partir da perspectiva de jogos. O norte-americano sempre ele faz política externa pensando como um jogador de pôquer. Quando você pega o jogo de pôquer, você tá lá, tem escrito, lá você vê. O cara sabe o jogo que ele tem, mas ele não sabe o jogo que os outros têm. Ele age em função do nível do jogo que ele tem para tentar apostar. Qual é o problema dos Estados Unidos? Ele tem o maior jogo. Sim. Ele tem o Royal Flush, que é o maior, ninguém tem mais poder que ele. Por isso ele fica... Poder bélico, poder cultural. Ele fica blefando, por isso ele fica blefando. Os norte-americanos fazem isso. Como é que fazem os russos? Eles partem do princípio do xadrez. Mesmo tipo de jogo. Qual é a jogada do xadrez? Você lança uma peça, imagina várias respostas para aquele teu lance, imagina várias respostas para cada uma das respostas. Quem é o cara bom no xadrez? É aquele que conduz as ações do outro para que você possa dar um talho nele. Aí vem a novidade. Como é que os chineses raciocinam? E a gente vai tentar entender essa guerra a partir daí, tá? Como é que os chineses raciocinam? Eles raciocinam a partir de um jogo chamado Weiqi, que na Ásia é chamado Go. Que é o Go, que é a intuição, né? Xadrez chinês. Mas joga um tabuleiro branco, um tabuleiro não tem peça. Jogo difícil isso aí. Você vai ocupando as peças e ocupando os vazios de poder. Quanto mais tempo você leva, mais você pode constranger, ocupar os espaços para que o outro não ocupe. Olha que os chineses estão fazendo. É isso que eles estão fazendo no mundo. Onde tem vácuo de poder, eles vão lá e pá, colocam uma peça. Afeganistão. Saíram os americanos, eles foram lá, já reconheceram o governo do Afeganistão e falaram, a gente quer passar uma estrada aqui. E essa estrada, eu estou te reconhecendo. O mundo é obrigado a acatar. Eles foram na África. Ninguém quer cuidar da África? Eu cuido. Coloco a infraestrutura e vocês vão produzir para mim. E vai carregar. Mas é ruim pro africano, né? Pergunta pro africano lá. Vai lá na África agora. Mas aí... E pergunta lá pros africanos o que são os chineses. Mas aí, olha que coisa. Mas os chineses trouxeram desenvolvimento. Mas qual é a jogada pra gente entender essa guerra? Quando você vê a maneira como eles atuam, você tem que tentar entender também a forma como cada um raciocina para defender os seus interesses. Qual é o ponto de partida do russo, em especial? É a defesa e a segurança nacional. O russo raciocina a partir disso, sempre. E joga xadrez pensando na sua segurança. Quando a gente vê essa guerra ela começa em 14, depois vem a anexação da Crimeia, todo mundo constrange a Rússia e os russos passaram a se preocupar só com a sua defesa. Aí alguém vai dizer, pô, então você está defendendo os russos? Não, eu estou raciocinando como o Henry Kissinger, como aquele cara que escreveu o Choque de Civilizações, que eu não gosto da tese dele, mas o Huntington, e como um cara que foi o cara que criou a teoria da contenção da expansão soviética, chamado George Kennan, que foi vice-embaixador em Moscou no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e depois organizou tudo o que seria a política americana de constranger a União Soviética. O Kennan, em 97... ele escreveu um artigo que ele dizia assim, é uma grande bobagem você fazer a independência, a separação dos países da cortina de ferro e avançar a OTAN para as fronteiras da Rússia. Porque se você fizer isso, os russos vão atuar sempre na perspectiva da segurança. Então, mas isso os próprios países querem ocidentalizar, né? Você vê a Polônia. Mas a Rússia também quis. Hã? A Rússia também quis. A Rússia? A Rússia quis, inclusive, negociar uma entrada ou parceria com a OTAN. Isso antes de 2014. Não estou dizendo que os russos estão certos, que essa guerra está certa. Mas essa guerra é uma invasão e foi um ato de um erro gigantesco. Mas isso no Putin? Pelo Putin. Sim. Eu acho. Ali eles fizeram tudo errado para essa guerra. Não era nem para essa guerra ter acontecido.